Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, no Brasil, e estudo na Universidade Federal de Uberlândia, curso o terceiro período do curso de Direito. E eu estou aqui hoje para apresentar o meu artigo, que se chama A Interpretação Constitucional sobre o Homeschooling no Brasil e o voto do ministro Luiz Roberto Barroso no recurso extraordinário de número 888.815. Então, um dos eixos temáticos mais importantes que eu tratei no meu artigo foi a questão da interpretação constitucional. Essa ferramenta, digamos assim, que é essencial para a concretização do direito, para a aplicação do direito. Então, tendo isso em vista e tendo em vista que muitas vezes as constituições, os textos constitucionais trazem aí enunciados muito abstratos e que não contemplam todas as situações da sociedade que vão surgindo conforme a sociedade vai evoluindo, é muito importante aí a função do intérprete, né? De pegar o texto constitucional e pegar essas normas e aplicar aos casos concretos. Então, uma questão que no Brasil começou a gerar aí divergências de interpretação foi a questão do homeschooling, que é o ensino domiciliar, porque começou a surgir um movimento grande no Brasil de pessoas defendendo essa prática que até então o entendimento constitucional majoritário era de que essa prática não era contemplada, não era permitida pela Constituição Federal Brasileira. Então, o tema foi tomando cada vez mais proporção, a questão do homeschooling, até que esse tema chegou à mais alta corte brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, esse tema ganhou uma repercussão, né? E chegou para ser decidido pelo STF. Então, é aí que eu vou analisar especificamente nesse julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O voto dele é um voto que foi muito interessante porque acabou se destacando assim dos demais, porque ele foi o único a votar pelo provimento do recurso. E o provimento do recurso extraordinário significaria é, atestar a licitude do homeschooling antes que houvesse uma lei específica votada pelo Congresso Nacional. Então, eu analiso a construção argumentativa dele, tendo em vista o modelo de interpretação constitucional proposto pelo filósofo norte-americano chamado Ronald Dworkin. Então, o grande objetivo do meu artigo é justamente analisar o voto do ministro sobre a questão do homeschooling e extrair daí qual modelo de interpretação constitucional ou quais as semelhanças, né, que a argumentação dele teve com a proposta de leitura moral da Constituição do Ronald Dworkin e perceber se ele teve ou não o que é chamado por Cass Sunstein, que é outro autor norte-americano, de um voto perfeccionista ou de uma posição perfeccionista. Então, para fazer esse trabalho, esse artigo, eu utilizo como metodologia
o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento de estudo de caso, porque eu estudo esse julgamento do STF, aliado à técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Então, o artigo fica dividido basicamente em três partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a teoria do Dworkin, sobre o que é a leitura moral da Constituição, quais as características, o que o Dworkin propõe. No segundo capítulo, numa segunda parte, eu vou falar sobre a perspectiva do Cass Sunstein sobre a teoria do Dworkin, que ele acaba chamando essa teoria de perfeccionista. E aí eu trato das razões pelas quais ele chama a teoria do Dworkin de perfeccionista. E na terceira parte eu vou analisar o voto do ministro Luiz Roberto Barroso em si mesmo. Eu vou buscar ali, depois de toda a análise dessas teorias, se teve no voto dele algum ponto, algum aspecto que se assemelhasse àquilo que é chamado de leitura moral da Constituição ou de modelo de interpretação constitucional perfeccionista. Então, depois dessa terceira parte, né, eu acabo concluindo que sim, que em alguns momentos, sim, o ministro Luiz Roberto Barroso faz algumas construções que remetem muito à proposta do Dworkin, que é essa leitura da Constituição muito embasada nos princípios constitucionais, princípios morais, questões mais profundas, questões mais abstratas e outras características que eu trabalho no artigo e que eu consegui identificar no voto do ministro. Então, essa foi a estrutura do meu trabalho. Convido a todos a lerem e agradeço muito pela oportunidade, pelo tempo e pelo espaço aqui. Muito obrigada!